Esse é o podcast Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá! Começa agora o Estação Cidadania. No programa de hoje, exibiremos a entrevista que eu, Gustavo Cavalheiro, juntamente com a Rebeca Donazar, realizamos com o Programa de Acolhimento de Estudantes Refugiados e Portadores de Visto Humanitário da URGS. Além da coordenadora Pamela Marconato e da ex-bolsista Júlia Silveira, participaram da conversa também duas estudantes estrangeiras que fazem parte do programa, Alexandra Soto, venezuelana, e Jéssica Timotos, haitiana. O programa de hoje é um especial da 9ª Semana da África da URGS e começaremos com uma breve audiodescrição das participantes. Confira agora. Olá, eu me chamo Rebeca, eu trabalho no DEDS, o Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, e estou na coordenação do programa podcast Estação Cidadania, junto com o Gustavo. Eu sou uma mulher branca, morena, cabelos castanhos e que estão presos no momento, usam óculos preto, e estou na minha casa, no escritório, onde tem uma parede branca e um quadro com moldura preta ao fundo. Olá a quem está nos escutando ou nos vendo. Eu sou Pamela Marconato Marques, eu também sou uma mulher branca, com cabelo preso, usando óculos. Eu não estou na minha casa nesse momento, estou viajando para o interior, então eu estou no carro, então, o fundo é dos bancos do carro, estou usando um blusão. Oi pessoal, meu nome é Gustavo, sou bolsista do DEDS, eu sou um homem branco, sou moreno, tenho barba e bigode pretos, estou com fones de ouvido pretos também. Atrás de mim tem meu quarto, tem um painel acústico, uma parede branca e alguns instrumentos. Eu também estou com um moletom preto. Vou seguir então. Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Júlia, eu sou aluna de Relações Internacionais, eu sou uma mulher branca de 21 anos, eu tenho cabelo castanho, de franja e ele tá solto, eu tô usando óculos. Também tô no Rio Grande do Sul, sou brasileira, então tá fazendo friozinho aqui, então eu tô com uma blusinha social e um cardiganzinho por cima. Eu tô no meu quarto com as paredes brancas e tem um mapa mundi no fundo. Oi, o meu nome é Jéssica, eu sou haitiana, aluna de psicologia na URGS, estou na minha casa, fundo, né? Estou sentada no meu sofá e tenho 25 anos. Olá, meu nome é Alexandra, eu sou estudante de Engenharia Física da URGS, eu sou venezuelana, eu sou uma mulher negra, estou de cabelo solto, meu cabelo é cacheado, eu gosto bastante dele. No fundo é uma parede branca com uma porta azul. Eu estou usando 2 casacos, porque eu não estou muito acostumada ao frio. Então tá, gente. Eu queria começar perguntando então para vocês o que é o Programa de Acolhimento de Estudantes Refugiados e Portadores de Visto Humanitário da URGS. Como ele começou e quais são seus objetivos? Bom, o nosso programa, o Bará, ele começou em agosto do ano passado, vai fazer quase um ano, né, quando a gente começou a perceber que as regras para o ensino remoto emergencial, que era o modo como a gente então retornaria a ter aulas na URGS durante a pandemia, poderia trazer encargos singulares, né, para estudantes refugiados e portadores de visto humanitário. Como é que a gente começou a nossa relação com esses e essas estudantes? O programa está dentro do NEP Migra, é o Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Migrações da URGS. É um programa que contém vários eixos de atuação. Tem o GAIRE, que é o grupo de assessoria que trabalha diretamente no atendimento de imigrantes, refugiados, apátridas. Nós temos a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é um lugar que trabalha com inserção de imigrantes refugiados via ensino superior. Então, o lugar onde diretamente a gente trabalha com estudantes que ingressaram através do vestibular especial, né? Esse vestibular que desde 2018 a gente tem na URGS também, graças a muita luta, e que
então começou a se preocupar especialmente em como estariam nossos estudantes, nossas estudantes, e em aportar alguma coisa, conduzi-los, apoiá-los nesse processo, que não é fácil, não está sendo fácil para ninguém. Né? Uma outra, só para não deixar incompleto a fala com relação ao NEPmigra, um dos outros eixos é o nosso grupo de pesquisa, nosso eixo de pesquisa, que é o GRIGS, que estuda refugiados, imigrantes também e geopolítica. Nós também atuamos por demanda das associações de imigrantes, então nós temos um trabalho bonito aí com a Associação dos Haitianos do Rio Grande do Sul, que agora é a Inteso. Então trabalhamos diretamente com associações de imigrantes da cidade, elas estão muito próximas da gente. Já vi um grupo de WhatsApp, né? Então esses estudantes já estavam conectados a gente, mas naquele momento eles e elas passam a integrar um momento diferente, né? Um momento da gente pensar que, bom, era necessário saber quais eram as demandas específicas para o período do ensino remoto emergencial e como é que se estava passando, se estavam bem de saúde, enfim, como é que a gente poderia ajudar. Então, nós formulamos um questionário, vocês lembram disso, né, meninos? Mandamos esse questionário, e ali a gente descobriu, perfilamos um pouco esses estudantes e essas estudantes, porque nesse ponto a gente queria saber quem é que continuava, quem é que tinha desistido, quem seguiam, quantos seguiam, quais eram as nacionalidades. Então, a gente conseguiu perfilar um pouquinho, né, saber quem são esses estudantes e essas estudantes. Vimos que temos muitas mulheres ingressando por esse vestibular, que foi uma constatação maravilhosa. A grande maioria, talvez a quase totalidade desses e dessas estudantes são negras, são estudantes não brancos. Então a gente viu também um perfil surgir aí, e muitos deles, depois a gente foi descobrir, engajados em lutas antirracistas, super integrados à discussão dessas questões, referências inclusive. Temos entre eles também muitos estudantes na área da música, né? Então, estudantes que já eram conhecidos, que já são conhecidos por seu trabalho artístico, cultural na cidade. Enfim, é um grupo bonito, variado, heterogêneo, né? E que começou a nos dizer coisas específicas e importantes. Naquele momento, a gente viu que a principal demanda era por computadores. A gente ingressaria no L e era preciso garantir que todo mundo tivesse computador. Então, nós fizemos um levantamento ali, vimos que grande parte, acho que chegava a 70%, que estava demandando ali computadores. E aí a gente foi ver que estratégias a gente podia levantar para conseguir viabilizar essa demanda. E aí falamos com a Biblioteca Setorial da Faculdade de Ciências Econômicas. O NEPmigra está nessa faculdade, ele está sediado entre a Faculdade de Ciências Econômicas e a de Direito, né? Então nós temos coordenadores dessas duas áreas. E a biblioteca, que é a nossa grande parceira, está junto com uma outra iniciativa, que é a Biblioteca Comunitária, dentro da Associação dos Imigrantes Haitianos também, viu que haviam computadores disponíveis ali, que poderiam ser emprestados para esses e essas estudantes, como os livros são emprestados. Então, a gente conseguiu um empréstimo desses computadores inicialmente, para pelo menos se ingressar no ERI. Importante dizer aqui, gente, que eram computadores lentos, de uma outra época, não foi a melhor resposta possível, mas foi alguma resposta, né? Então, inicialmente ajudou quem não conseguia, então, essa ferramenta básica para o ensino remoto emergencial, porque muita coisa no celular não fica com a sua configuração perfeita. Então, enfim, essa foi a primeira demanda feita por eles imediatamente por formulário, respondida por nós. E também um modo da gente conseguir perfilar, entender que perfil era esse, quem eram esses e essas estudantes, em que cursos eles estavam, enfim, entender a heterogeneidade desse grupo, que é um ponto bem importante. Quando a gente fala de imigrantes que ingressaram por vestibular especial, para refugiados e portadores de visto humanitário, a gente tem perfis muito diferentes. A gente não está falando de um perfil homogêneo, e é muito importante que isso se destaque também. Bom, eu primeiro queria dizer muito obrigada pelo convite e também muito obrigada à professora Pamela e todas as pessoas que estiveram envolvidas no desenvolvimento do projeto do Bará, né? Porque eu agora considero o Bará uma comunidade, assim, uma família que te acolhe, são pessoas que estão como tu e também dispostas a te ajudar. E isso foi muito significativo para mim agora, porque, enfim, todos nós começamos nesse semestre, né? No semestre passado, quer dizer, no primeiro semestre da faculdade, no 2020/1,
mas era uma modalidade totalmente diferente. Então, todo mundo que enfim, entra na faculdade, a gente meio que, quem são os veteranos, quem que vai me orientar? Mas no ensino ERI é totalmente diferente, né? E a gente ainda tem essa questão de, eu não conheço, como é que eu posso fazer X ou Y coisas, né? Então, meio que não tinha uma perspectiva muito favorável, assim, um grupo de apoio, né? Sobre aquele grupo que a gente tinha antes, a gente, sim, acho que já existia essa necessidade de criar uma comunidade, né? E ele existia por causa do programa de português para estrangeiros, que na verdade é uma exigência para tu poder ingressar na faculdade através do extravestibular para refugiados. Tu precisa prestar a prova do CELPE-BRAS. Então, essa foi a nossa porta de entrada, foi o laço, né, que junto a gente, mas ele não foi feito para acolher, de fato, refugiados, né, ele é um programa que te dá ferramentas para tu atingir um fim. Então, acho que o desenvolvimento do projeto é bastante importante para nós, né, que além de ser uma comunidade, também tem um acompanhamento, né, tem prestado um apoio psicológico também para vários dos participantes, e também se apresenta como um respaldo, né? A gente às vezes tem algumas questões mais pontuais, e saber que tem alguma pessoa que pode te dar uma luz, né? É bastante importante. Então eu só queria dizer muito obrigada. A gente conhece, né, a entrada na URGS pelo SISU e pelo vestibular. E a URGS também tem alguns editais que a pessoa pode entrar para fazer a graduação. Então, um deles é o ingresso especial para refugiados e portadores de visto humanitário. E aí eu queria trazer essa informação para quem talvez não seja muito familiarizado com a temática, né, de migração e refúgio. Então, migrante é aquela pessoa que sai do seu local de origem e migra para outro lugar. Então, nós temos aqui no Brasil uma comunidade muito grande de imigrantes. E aí nós temos a questão dos refugiados, que são aquelas pessoas que são obrigadas a sair do seu país devido a um provado temor de perseguição ideológica, política, sexual, de gênero. Enfim, tem toda uma questão, né, de violência que a pessoa corre o risco da vida dela estar sendo ameaçada. E tem o visto humanitário, que é uma modalidade especial de visto que o Brasil concedeu para haitianos e para sírios também, se eu não me engano, que teve toda a questão do terremoto no Haiti, que a gente conhece, toda aquela situação. E, enfim, começou a ter uma migração muito grande de haitianos para cá. E dos sírios, no caso, também foi por causa da guerra na Síria. Então, a URGS tem esse ingresso especial. O aluno ele se inscreve no edital, ele escolhe o curso, daí cada curso tem uma metodologia de entrada. Alguns pedem uma prova, uma carta de motivação e tal. E que nem a Alexandra falou, eles têm que cumprir o CELPE-BRAS. O que é o CELPE-BRAS? É uma prova de proficiência da língua portuguesa. Então, a gente sabe que o aluno, depois que ele passa, ele ainda demora todo um tempo para poder cursar. Então, ele demora quase um ano para poder entrar na turma dele de fato. E até lá, o aluno não tem muito contato com a URGS, ele tem uma aula de português. E toda essa questão é bem complicada. Então, o pessoal do GAER e da cátedra começou todo esse processo do Bará também no final de 2019. A gente se reuniu com os alunos. Então, é um processo muito demorado, bem longo, até os alunos terem essa segurança de ter um grupo com os professores. A gente tem 2 grupos do Bará, um que é o grupo com os alunos, e daí tem um pessoal bem restrito do grupo do Bará que está junto, dos professores, dos alunos, e tem o grupo acadêmico do Bará. O grupo acadêmico é um grupo, assim, incrível, tem professores de todos os cursos possíveis. A gente tem professores da psico, a gente tem do direito, de relações internacionais, da música. Então, todos esses cursos que a gente conseguiu ter contato, que os alunos fazem parte, e a gente tenta abraçar os professores, a gente tenta abraçar junto à comissão de graduação para ter esse contato, para facilitar a vida do aluno. Então, eu falo aluno, mas são meus colegas, né? Eu estou na graduação também, então eu sei bem como é se sentir perdida na URGS, não saber aonde que tu pode recorrer para ir fazer a tua carteirinha de estudante, para ir no RU, fazer a solicitação de benefícios praia. Então, é tudo muito burocrático. Quem é aluno da URGS sabe que é tudo um edital gigante para ler,
e documentos infinitos para tu conseguir comprovar a tua situação e o que tu precisa e o que tu não precisa. Então, toda essa questão, né, um aluno imigrante, um aluno refugiado que talvez já tenha essa barreira linguística, a gente tenta, no caso, os alunos brasileiros, o pessoal brasileiro que já tem, né, maior contato com isso, a gente tenta ajudar e facilitar, né, a vida um pouco dos alunos que precisam disso. Então, era isso que eu queria complementar. A gente tem um grupo bem diverso. Eu queria complementar um pouco, né, porque como aluna estrangeira, é o que você estava falando, Júlia. Eu me lembro quando eu estava fazendo a minha inscrição, né? Porque é um monte de coisa, um monte de papelado, e eu estava muito perdida. Eu tô aqui há 5 anos no Brasil, mas na época eu acho que já estava morando aqui há 3 anos, se não me engano. E a questão do CELPE-BRAS, eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo durante o processo, porque diz ali no edital, se não me engano, que todos os papéis que você vai precisar. E eu disse, meu Deus, se eu soubesse de tanto tempo que eu tenho aqui, eu poderia ter feito esse papel já, porque, né? Eu demorei 1 ano para ingressar na faculdade, mesmo, né, que depois de tudo tu passou, deu tudo certo, mas tu ficou parada um tempo. Depois disso, a gente não sabia. Eu entrei antes da pandemia. E quando entrei, meu Deus, até para entregar os papéis, né, eu tava com dificuldade. Encontrei uma pessoa da programa Gairê, se não me engano, e essa pessoa me ajudou muito, eu nunca vou esquecer isso na minha vida, porque naquele dia que eu estava precisando, porque eu fui 2 vezes na URGS, eu não consegui fazer a inscrição, eu tive que voltar para minha casa, e no último dia eu encontrei essa pessoa, foi um anjo para mim na minha vida, porque ela me ajudou e eu consegui entregar os papéis, porque são muita coisa. Chegando dentro da faculdade, tem que saber aonde ficam as coisas, a pró-reitoria, é um monte de coisa. Então, mesmo que não tava aí, né, esse grupo, esse programa, né, mas o Gairê também nos ajudou muito. Eu me lembro que eu mandei um monte de mensagem de e-mail só incomodando, porque eu tava muito confusa. Mas esse programa tava aí, né, para nos ajudar. Então, o que eu posso dizer em nome de todos os imigrantes estrangeiros, né, refugiados, é só obrigada mesmo por ter vocês, né, esses programas para nos ajudar, para nos orientar, né? Muito obrigada. Imagina, eu acho que nessas falas fica bem evidenciado o quanto esse esforço coordenado ele vai caminhando por diversas áreas, né? O Gairê é uma grande referência na URGS, é desses 3 braços do NEP Migra o mais antigo, o mais consolidado, né, que já existe há mais tempo, e ele é muito marcante porque ele oferece essa possibilidade de atendimento jurídico, né, burocrático, que é o principal empecilho encontrado, né? Nas falas da Alexandra e da Jéssica, deu para a gente ver bem isso. Importante dizer que quando a gente cria o nosso programa de acolhimento, o Gairê está dentro. Então, faz parte do nosso programa de acolhimento, é um braço direito, né, dele. Porque todo o atendimento jurídico segue sendo feito pelos estudantes e pelas estudantes do Gairê que compõem. E sem falar da professora Roberta Badio, que foi a coordenadora da cátedra Sérgio Vieira de Mello por mais tempo, né, foi até março desse ano, quando então eu passei a ser a coordenadora da cátedra, junto com o professor Rodrigo Lages, professor da educação ali da FACED. Então, o nosso programa tenta, de alguma forma, aglutinar as experiências que estão aí em curso e sistematizar isso, né? Dar a isso um contorno mais programático mesmo, para que a gente não fique só apagando os incêndios que aconteciam, né? Mas também que a gente consiga sistematizar esse processo de acompanhamento dentro da universidade, de modo que as congrades, né, de modo que as pró-reitorias saibam, e nem todas sabem, que a gente tem essa forma de ingresso especial e que esses e essas estudantes precisam de uma atenção específica, singular, né? Então, e principalmente em função do idioma,
né, digo isso, sobretudo em função do idioma e dos encargos específicos que isso vai trazer. Então, muito interessantes as ações, né, implementadas, e muito importantes as ações que vocês desenvolvem na universidade para esses estudantes advindos de ingresso especial. E a gente gostaria de conhecer um pouco mais quem são eles, de quais são os países, quais são os principais países que eles vêm, e quais são as principais dificuldades que esses e essas estudantes encontram, né, ao chegar em Porto Alegre, ao viver em Porto Alegre. Esse primeiro formulário, então, que a gente implementou, tinha esse objetivo, a gente queria perfilar. E a gente viu que dentre os perfis, os imigrantes haitianos e haitianas, né, são aqueles que têm o maior número de estudantes no nosso programa, seguido por Venezuela. Mas a gente tem estudantes de vários países africanos, hoje a gente tem peruanos também. Um aluno angolano, um de Cabo Verde, um do Congo, um da Costa do Marfim, 7 haitianos, uma venezuelana e um peruano, dos que responderam ao nosso questionário. Maravilha. Mas eu sei que a gente tem 2 venezuelanos, então acho que algum ficou sem responder. É a segunda nacionalidade que a gente mais tem. Teve alguns alunos que não quiseram responder o questionário, outros que não quiseram participar do grupo, que a gente não conseguiu contato, né, pelo WhatsApp. Então, a gente sabe que existem outros alunos fora do que a gente tem em contato no grupo do WhatsApp do Bará. Então, eu acho que é isso. A gente tem esse perfil geral. Que demandas estão associadas? A gente tenta não associar as demandas a perfis, né? Até porque a gente nunca quer trabalhar com estigmatização. Associar um tipo de demanda a um perfil. A gente já sabe que, além de serem imigrantes, refugiados, portadores de visto humanitário, esses alunos, esses estudantes que chegarem aqui, vão ser atravessados no seu cotidiano por questões raciais, porque a grande maioria dos nossos estudantes são negros e negras, né? Então, tem o fato de ser estrangeiro, e ainda tem a questão do racismo estrutural e institucional, que vai ser vivenciada de formas diferentes e singulares por cada um deles e delas, né? Então, tem essa questão também. Então, primeiro a gente viu qual era o perfil e a gente viu que era necessário computadores, construímos uma estratégia para conseguir viabilizar. No segundo, a gente queria saber como é que eles estavam indo ao longo do semestre. E se tinha mais alguma demanda em específico, né? A gente queria saber da saúde deles e delas. Ali a gente já viu que a Covid já tinha pego um deles, né? Um deles já tinha sinalizado que tinha tido Covid, um outro tinha tido um caso na família, mas no momento em que a gente fez esse segundo questionário é final de 2020. Né? Então, era o finalzinho ali do ano. Vimos também que tinha uma demanda grande e específica, que a Alexandra já mencionou aqui, que era por acompanhamento terapêutico. Uma demanda que todos nós estamos sentindo, né? E o grupo mencionou isso também, não foi diferente, né? Precisamos de acompanhamento. E aí que conversamos com o professor Rodrigo Lages, né? O professor Rodrigo Lages é da FACED, mas ele é psicólogo, e ele trabalha com 2 estudantes, são psicólogas também, a Amanda e a Suelen, que estão no mestrado, uma em educação e a outra no da psicologia, e começaram um processo de acompanhamento terapêutico. Então, algumas dessas estudantes que mencionaram a necessidade já estão recebendo o acompanhamento, como a Alexandra mencionou. E esse acompanhamento, ele é interessante também, é importante mencionar aqui, não é um acompanhamento terapêutico tradicional da clínica terapêutica, ele é um acompanhamento que tem muito de educação popular, ele tem muito de sensibilidade intercultural. Então, se a gente tivesse podendo se encontrar presencialmente, provavelmente os encontros estariam sendo feitos caminhando pela cidade, porque ele tem a ver com acesso à cidade, ele tem a ver com, enfim, tem coisas bonitas aí nesse acompanhamento terapêutico planejado pelo professor Rodrigo Lages, que infelizmente, em função do distanciamento, a gente não está conseguindo colocar em prática agora, né? Estamos tendo mais essa barreira também. Mas ele vem sendo feito e com bons resultados, pelo que eu tenho escutado dos estudantes e das estudantes que estão recebendo. Minha preocupação sempre foi também a de que, passada essa fase inicial, cheia de demandas específicas, singulares, que dizem respeito a uma condição específica de imigrantes refugiados e de portadores de visto humanitário, que a gente conseguisse sair desse marco, que é da vulnerabilidade, e a gente conseguisse mostrar como brilham esses estudantes e essas estudantes, as potências que eles carregam, o modo como eles estão ensinando a universidade a viver a interculturalidade.
uma coisa que é bem importante para a gente relatar, né? Que quando chegamos aqui no Brasil, principalmente aqui em Porto Alegre, né? O Rio Grande do Sul que a gente tá, né? Nesse momento. Quero dizer que tem um programa que é um grupo, né? Um grupo de acolhimento também. E eu não posso esquecer desse grupo, dessa igreja, né, que se chama Cibai, que é uma escola, né, que a primeira coisa que tu chega aqui em Porto Alegre, o primeiro local que te acolhe é o Cibai. Para mim, porque eu não conhecia, eu acho que a URGS também, nessa época não tinha aula para os imigrantes, eu acho. Então, porque chegando num país estrangeiro, onde que tu não fala a língua, porque a primeira coisa, né, que se deve, porque sem falar tu não consegue se defender ou estudar, né, fazer qualquer coisa, né? Então, principalmente para nós haitianos, você vai ver que eu não sei, né? Para os venezuelanos e colombianos, outras nacionalidades que falam espanhol já é um pouco mais fácil, né? Porque vai ver que até hoje eu tenho sotaque, por mais que eu tô morando há 5 anos no Brasil, mas, né? Eu tenho sotaque, sim. Porque a língua portuguesa não é uma língua tão fácil, que é diferente, né, da nossa língua. O sotaque é outra coisa. Bom, nesse sentido, a minha história é um pouquinho diferente. Eu cheguei aqui no Brasil em março de 2018, então eu acho que já tinha algumas sessões encaminhadas para o acolhimento de refugiados por parte da URGS, né? Tanto que, enfim, eu na Venezuela eu já fazia faculdade, então eu já tinha em mente que eu queria vir estudar aqui, continuar, enfim, crescer em aspecto acadêmico também. Então, desde a Venezuela eu já tinha encaminhado e-mail para a professora Gabriela, e aí eu já sabia que, por exemplo, para refugiados era isento o pagamento, né? E realmente foi uma entrada muito significativa, assim, para mim, porque quando eu cheguei aqui no Brasil, enfim, vim sozinha, minha família ficou na Venezuela, então o principal também era conseguir um trabalho. E era um trabalho onde eu, enfim, era da 1 da tarde até às 10 da noite, então daí eu acordava no dia seguinte às 8, 9, eu fazia um almoço e ia para o trabalho outra vez. E era um momento da minha vida em que eu dizia, tá, tudo bem, eu tô conseguindo trabalhar, mas como é que eu tô crescendo? Como vai ser isso sempre? Então, tinha uns cursos especiais, assim, que era, tipo, uma vez por semana, do programa Português para Estrangeiros, e eu consegui combinar com a minha chefe dela me dar o meu dia de folga no dia do curso. E isso foi, tipo, a abordagem de nossa, tem outra coisa além de trabalhar, nossa, tem como sim eu começar a crescer, eu começar a interagir com outras pessoas, eu me integrar à faculdade, né? E foi por lá que eu fiquei sabendo que existia um vestibular para refugiados. Então, eu acho que isso é bem importante, sim, ter uma estrutura já onde tu possa chegar e pegar as informações que tu necessita, uma estrutura que te ajude a atingir esses teus objetivos, né? Porque se eu, por exemplo, se não existisse o programa Português para Estrangeiros, eu não ia, por exemplo, saber que tinha a prova para refugiados, ou eu ia ficar trabalhando todos os dias e isso ia levar talvez a um estado de depressão, porque eu não consegui me superar, talvez. Então, é importante saber como essas ações também afetam de uma forma muito positiva na nossa vida, né? E também eu queria acrescentar que, por exemplo, enfim, acho que a Júlia já falou sobre as diferentes modalidades, dependendo do curso, né? Sei que tem uns que tu precisa da carta de intenção, no meu caso eu tive que fazer prova, então, e também não é uma coisa assim de, é uma cota, né, tipo, era uma vaga e eram mais 7 pessoas, mas mais 7 refugiados também prestando aquela prova, né, então, assim, a gente não tem que fazer uma redação, a gente não tem que fazer, por exemplo, história
do Brasil, né? Mas também, por exemplo, eu bem no início eu estava trabalhando, né? Eu não tinha como, por exemplo, me focar em fazer um curso para poder fazer redação, poder fazer literatura, poder fazer história, poder fazer biologia, todas essas questões, né? Ou, não sei, não sei se foi o caso da Jéssica, a gente está aqui assim, ela estava há 3 anos antes de começar a ter contato com o pessoal da URGS, então a gente passa um período, né, sem estudar. Então, meio que isso desestabiliza um pouco, né? Então, eu acho que esses programas que te colhem desde o início são bastante importantes para tu poder atingir teus objetivos. Eu sempre quis, desde no Haiti, a minha mãe mora aqui há 10 anos. E desde lá eu estava estudando, morando com a minha avó, né? E daí lá eu acabei o ensino médio. Daí a minha mãe sabia que ela iria me trazer para cá só para poder entrar na faculdade, para poder estudar, né? Então, desde lá eu estava com isso na minha cabeça. Só que chegando aqui, eu tinha que ficar 1 ano parada só para estudar a língua portuguesa, só para estudar o português, né? Porque eu não estava trabalhando, né, com a ajuda da minha mãe e tal. E ela não quisesse isso agora também. Ela queria que eu me focasse na língua portuguesa para poder, né, conseguir fazer o Enem, porque eu até fiz o Enem, consegui, graças com o apoio que eu recebi no CIBAE, eu consegui aprender a língua portuguesa e estudar a língua. Então, o primeiro âmbito, eu diria que é a permanência do edital e depois é a permanência dos alunos, né? A gente vê alunos que têm dificuldade de alimentação, dificuldade de moradia. Então, isso a gente observa também no segundo questionário que a gente fez com os alunos. E é toda uma questão muito complicada. Então, ter esses alunos imigrantes e refugiados, eu acho que é a melhor coisa para a URGS, sabe? A gente sabe que tem todo um histórico, né, de ser muito elitista, com muitos alunos brancos, e a gente vem mudando isso a cada ano com as cotas. Eu sou cotista, eu sou aluna de escola pública minha vida toda, e quando eu entrei na URGS, eu senti muita dificuldade de acompanhar muitas coisas. Então, imagina para uma pessoa que está fora da sua zona de conforto, de toda a relação de família e de moradia. Então, a gente tem todo esse trabalho com os professores, com as comissões de graduação, para possibilitar esse olhar mais empático com o aluno, com a casa de estudante, para ter um acolhimento melhor com o aluno. Então, é isso, sabe? A gente tem que lutar por tudo isso. Eu acho que essa é a grande importância do Bará, que é a permanência dos alunos. Eles podem entrar, a gente sabe casos que os alunos entram, e tem esse 1 ano que eles têm o CELP-Brás, que tem o português para estrangeiros, que nem as meninas falaram da professora Gabriela Bula, que a gente sabe que ela fazia um esforço enorme para os alunos continuarem, sabe? Então, é isso que é o Bará, resumidamente, é a permanência do edital e a permanência dos alunos na URGS. E a consolidação dessa permanência muito junto com esses estudantes e essas estudantes, né? Trazendo Alexandra, Jéssica, Gidelson, Loa, né? Para bem perto, bem junto, como protagonistas dessa luta, que são, o tempo inteiro eles nos mostram que são. Mas eu queria que a Jéssica falasse um pouquinho e a Alexandra falassem um pouquinho de 2 momentos, né, em que elas participaram, aí já nos representando, já como representantes do Bará, especiais, e eu vou dizer por que especiais. A Jéssica foi bolsista de um projeto, né, de tradução intercultural, que a gente teceu, nós fomos convidados, fomos demandados pela Secretaria Municipal de Saúde, justamente pelo Núcleo Equidades, que trata de saúde do imigrante, então coordenado pela Rita Butz. Nós fomos convidados como NEP Migra para levar a cabo um projeto que era de fazer materiais, desenvolver materiais que ampliassem o acesso para as mulheres imigrantes haitianas, né, o seu acesso à saúde, o acesso à rede de saúde da cidade, do município. E então nós, como NEP Migra, reivindicamos que a gente tivesse uma equipe de tradutoras interculturais. E essas tradutoras interculturais, 3 delas vieram do Bará, né? A Rebeca Bernard, que é mestranda em Sociologia. Importante a gente dizer que tem 4 cursos hoje de pós-graduação que também tem ingresso especial para refugiados e portadores de visto humanitário. Então,
tem uma sequência disso. A gente tem a Jéssica, a gente tem a Jenny, que é estudante de saúde pública também, que faz parte do nosso programa, e a gente teve a Rude Marim, que faz parte da Associação de Integração Social, que é uma associação protagonizada por imigrantes haitianos na cidade. E a Jéssica teve uma atuação impressionante nesse grupo, quero destacar aqui. Ela trabalhou no segundo eixo, que era de violência contra a mulher imigrante, um eixo que fez uma cartilha linda, sensacional, que logo vocês vão visualizar, porque ela vai estar à disposição. Ela traduziu, não só traduziu, ela transcriou tudo isso para o creole e participou de maneira muito potente durante todo o processo de desenvolvimento dessa cartilha e teve um papel importante nesse grupo. E a Alexandra, eu gostaria que falasse também da participação dela na organização daquele evento lá no final do ano passado, que era o Dia do Migrante, que foi um evento que juntou aí associações de imigrantes, que teve como seus principais palestrantes lideranças, presidentes dessas associações migrantes e que ela participou como uma das organizadoras. Eu me emocionei, eu tô com muita vontade de chorar, porque foram momentos e são momentos que marcou muito a nossa vida. E eu tô falando, a Jéssica tô falando, mas eu acho que todos os imigrantes, refugiados, ficariam do mesmo jeito que eu tô me sentindo hoje, porque sabendo que por mais que tu tá num país que não é o seu país de origem, né, que tem uma cultura que é diferente da sua, a língua que não é a sua língua, e realmente tu sabe que tu não tá em casa, né? Mas sabendo que tem esses grupos de apoios, que tem esses programas que está junto contigo, tu não tá sozinha. E a gente sabe disso, eu me sinto assim, eu não tô sozinha. E eu posso dizer em nome de todos os estrangeiros que a gente não tá sozinho mesmo. Nesse projeto, na verdade, que eu participei, para mim, foi o melhor projeto que eu participei na minha vida. Eu estava comentando sobre isso, né, nas nossas reuniões, que eu acho que a gente tem a gente é um povo abençoado, posso dizer assim, porque eu não tô falando de só haitianos, né, mas de todos os estrangeiros, porque por mais que a gente está vivendo num mundo onde as coisas estão... Parece que o mundo está acabando, e com tudo isso que está acontecendo, com essa questão de pandemia, né, mas tu vê que tem pessoas que estão ali, por mais que não tenha essa reação, não tenha esse contato físico, né, mas por mais que tu tá longe das pessoas que você ama, e tu sente que eles estão contigo, que estão aí contigo, estão dentro do seu coração. Para mim, são pessoas incríveis, que eu estava dizendo. Eu sou muito grata por ter participado, né? Foi a Profa Pamela que fez a escolha de mim, eu posso dizer assim, junto com as outras gurias, né? Para a gente fazer parte desse projeto. Então, sobre a minha parte, né, que eu estava traduzindo, me chamou bastante atenção, assim, porque essa cartilha estava falando, né, fala, na verdade, sobre violência contra a mulher, né? Então, chegando aqui no Brasil, eu posso dizer que não tem nenhum imigrante, homem, mulher, que chega aqui, que não sofre. Não sei, eu não sei, mas eu tô falando de imigrantes, além de ser estrangeiros e negro. Então, por que me chamou tanta atenção, assim, sobre esse projeto, né? Sobre essa parte que eu estava fazendo. Chegando aqui no Brasil, além de todas as dificuldades que uma estrangeira, um estrangeiro enfrenta,
principalmente eu, como mulher negra, estrangeira, eu ia me deparar com a violência, eu mesma. Então, já fui muito maltratada, eu não tenho vergonha de dizer isso. Antigamente, doía muito, eu ficava muito mal falando disso, mas a gente não pode descartar isso também, porque faz parte também, né? Só pensar nisso, do que tinha acontecido comigo, né? Como mulher, porque nessa época, do jeito que eu tô falando aqui com vocês aí, eu não falava desse jeito, né? Complementando com o que a profa Pamela estava dizendo. Então, eu não tinha essa capacidade de me defender. E eu nem sabia como é que eu posso fazer, o que eu poderia ter feito, qual ajuda que eu poderia ter buscado, né? Então, esse projeto que a gente está desenvolvendo, que a gente trabalhou, foi muito bom, ou posso dizer que valeu a pena, porque tá em crioulo e tu vai fazer uma pesquisa, dificilmente para uma mulher ou um estrangeiro negro te fala que não se deparou com isso, com o racismo, com a violência, com a discriminação. Então, nessa cartilha tem todas as informações que um imigrante pode, o que tu pode fazer em frente a tal situação, entende? Então, tem números de telefone que tu pode ligar para poder, né, recursos, né? Então, além disso, a coisa mais importante é que esse material está em crioulo. Por mais que se tu não fala português, dá para entender, porque tá na língua nativa, né, dos haitianos. Dá para entender, dá para ler, porque mesmo que tu não entende o português, mas o crioulo tá ali para poder te ajudar, te auxiliar. Daí tu entende. Então, isso me marcou muito. E sem o Bará, eu não. Hoje eu tô aqui com vocês e todas as oportunidades, as experiências, né, que eu fiz, valeu a pena, foi muito bom. E eu sou muito grata e para mim foi uma honra também. E é uma honra estar com vocês, sabendo que a gente tem vocês ali para nos apoiar. Isso em palavras eu não posso eu não posso me expressar. Então, muito obrigada por ter nos dado, né, essa oportunidade e acredito que tem muitas outras oportunidades que estão por vir também e vão aprender muito com a gente também. Bom, eu queria dizer que é muito bonito o trabalho que a Jéssica fez, né? Muito nobre e é impactante, né? Como tu faz dessa tua realidade uma ferramenta para que seja para atingir outras pessoas, né? Para que outras pessoas possam ter auxílios que talvez não poderiam ter se não fosse por esses recursos, né? Então, aí a gente vê que é a importância da divulgação de programas e de pessoas que estão dispostas a nos ajudar, né? Então, bom, nesse sentido, que a minha professora Pamela estava falando, de a gente falar sobre aquelas atividades, aqueles projetos que a gente está trabalhando. Na verdade, eu estou envolvida agora na organização da Semana da África, também convidada pela professora Pamela. Foi bastante, assim, impactante para mim, porque eu não sou africana, né? Mas foi muito interessante, está sendo muito bom esse convite, porque, na verdade, a Semana da África está sendo tematizada para a saúde de imigrantes, né? E imigrantes somos todos. E daí
O meu papel agora está sendo sobre isso, sobre divulgação, a divulgação do Bará, né, para a gente atingir mais pessoas com a nossa realidade, né, aquela questão que a Jéssica falava de a gente não se sentir sozinho, de saber que, tipo, às vezes eu achava que ia ser impossível eu continuar estudando, que ia ser difícil, já ter entrado, por exemplo, na URGS, ia ser difícil eu começar ou permanecer, né? Então, eu acho que é muito importante divulgar as nossas histórias, divulgar que tem projetos, divulgar que tem pessoas dispostas a nos ajudar, e tudo que está sendo feito para atingir mais pessoas como nós. Então, essa Semana da África, na verdade, vai acontecer agora em maio, dia 28, e, bom, estão todos convidados. Vai ser um evento virtual, e tem divulgação de projetos como o Pará, tem divulgação de projetos de acolhimento artístico também, então, para atingir todo mundo, assim, para atingir quem quer estudar, quem quer se desenvolver artisticamente, quem quer não se sentir sozinho. Gostaria de perguntar para você sobre as expectativas para o futuro do projeto, principalmente num cenário pós-pandemia, com a volta das aulas, do encontro presencial, que o projeto tem para construir ainda? A gente tem esses grandes desafios, eles são desafios que se impõem tanto ao ERI quanto ao retorno presencial pós-pandemia, que são aqueles que a Júlia mencionou, né? Conseguir consolidar esse ingresso especial, fazer com que ele persista, descongelar esse ingresso especial, porque nesse momento a gente está com o edital congelado, e temos demanda, a demanda não está congelada, ela está reprimida, as associações têm nos procurado com essa demanda. Então fazer valer, descongelar esse edital e fazer com que aconteça a seleção, e conseguir construir, junto com as congrades e junto com as pró-reitorias, a consolidação da permanência desses e dessas estudantes da universidade. Então, a gente vai precisar da sensibilização desses e dessas gestoras, né, para que se entenda que, bom, a gente tem hoje alunos e alunas vindos de contextos africanos, caribenhos, latino-americanos, de duas formas essenciais na URGS, prioritárias. A gente tem os PEC-Gs, né, que é um programa especial da URGS, coordenado, inclusive, pelo nosso reitor. O reitor é a figura gestora desse programa, e a gente tem o vestibular especial. Então, se a gente vê alunos imigrantes na URGS hoje, basicamente eles vêm desses dois tipos de programa, né? A diferença é que, enquanto o aluno PEC-G vem por um ingresso mediado por um convênio que a gente tem, né, com esses países e universidades de inúmeros países africanos, né, sobretudo do continente africano, a gente vê os refugiados e portadores de visto humanitário marcados por uma singularidade, que é o fato de que a sua presença, ela se dá não só na URGS, mas no Brasil, né, em razão de ou perseguição, como a Júlia mencionou, de algum tipo, né, ou um deslocamento forçado, de qualquer maneira, um deslocamento forçado, instigado por algum tipo de vulnerabilidade que se queira suprir. Então, a gente precisa da sensibilidade dos nossos gestores e gestoras para entender isso e para atender a essa singularidade na hora de, por exemplo, solicitar documentos, aceitar documentos. A mera reunião desses documentos pode, inclusive, causar um novo trauma, porque muitos desses estudantes, dessas estudantes, no caso da Jéssica, que é haitiana, né, a maioria são haitianos, saíram de lá em decorrência, né, direta ou em função do terremoto de 2010. Então, o terremoto de 2010 teve epicentro em Porto Príncipe, 80% dos prédios públicos tiveram algum dano, muita documentação se perdeu. Então, é difícil de encontrar documentação que comprove realização de ensino médio, é difícil apresentar essa documentação que pode parecer muito simples para outros estudantes e outras estudantes. Então, o fato de sensibilizar os nossos gestores para essa situação singular é um dos nossos desafios, está entre as nossas prioridades. A gente quer o apoio
A gente já realizou reuniões esse ano mesmo, vamos seguir realizando. Nós está na nossa mira, uma aproximação sistemática do NEAB, né, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né, justamente por isso, porque nós estamos diretamente atravessados aqui pelo racismo estrutural e pelo racismo institucional. Boa parte dos desafios que os nossos e as nossas estudantes enfrentam dizem respeito a isso, tem envolvimento com isso. Então, uma aproximação sistemática do NEAB, a aproximação das associações, mais ainda das associações de imigrantes, né, para que a gente consiga, então, a consolidação da permanência. Esses são os dois grandes desafios: consolidar vestibular, consolidar a permanência e seguir criando possibilidades de que, supridas as vulnerabilidades, supridas as demandas singulares, esses estudantes possam brilhar, como já tinha referido anteriormente, né? Então, outro desejo muito grande que eu tenho é que os alunos que a gente começou ajudando, que a gente acolheu nesse primeiro momento, né, que são os alunos de 2018, 2019, o meu sonho é que eles continuem com o Bará, sabe? A gente tem toda essa questão da gente já conhecer o idioma, a gente já conhece um pouco mais a questão da URGS, mas o meu desejo é que agora que esses alunos têm essas ferramentas, que eles conseguem entender o funcionamento da URGS, que eles comecem a tocar o Bará, eles sejam os bolsistas da cátedra que vão fazer essa parte. É uma coisa que a Prof. Pamela até está implementando esse ano também na cátedra. Então, que os alunos sejam recepcionados por pessoas que passaram exatamente pelo que eles passaram também, sabe? Então, acho que isso também é o que vai mover a cátedra, é o que vai mover o Bará, e é o que vai fazer a URGS ser, que nem a Prof. Pamela falou, mais diversa, e que vai ser ótimo, mostra a importância da educação, mostra que os alunos refugiados, imigrantes e portadores de visto humanitário, eles são pessoas que, sim, sofrem bastante, passaram por necessidades, sofrem racismo todos os dias dentro da URGS, violência fora também, mas que também são pessoas que são completamente, 100% capazes de liderar um projeto dessa magnitude, que são pessoas que fazem... A gente tem alunos músicos, a gente tem alunos escritores, que são estilistas, que fazem serigrafia, a gente tem uma lista de coisas que eles fazem, e eu acho que é isso, explorar essa diversidade dentro deles, diversidade dentro da URGS, e o meu sonho é esse, que eles toquem aí daí pra frente, que o projeto continue eternamente dentro da URGS, que eu acho que vai ser lindo demais de se ver. Então, a gente gostaria de agradecer vocês por essa oportunidade de conversar, de conhecer vocês, de ter contato e mais informações sobre esse projeto tão importante, né? Tanto para a universidade como para a sociedade como um todo. E gostaríamos de abrir para considerações finais, né, nessa despedida. Muito obrigada. Nós que agradecemos esse convite, essa parceria, a possibilidade de falar num espaço tão interessante, tão plural também, como vem sendo Estação Cidadania, né? Preocupado também com habilitar o seu conteúdo para populações diversas, plurais. Então, é uma alegria para a gente estar aqui participando, né, e ajudando a gerar conteúdo para o Estação Cidadania. Obrigada por nos ouvir, obrigada por criar esse momento também com a gente aqui. Queria agradecer também, só agradecer a vocês por essa oportunidade da gente mostrar um pouquinho do que tem sendo feito. Acho que é muito importante a gente mostrar, né, que sim, a URGS tem muitos defeitos, tem muitas falhas, mas também tem muita coisa bonita, tem muita colaboração acontecendo, tem funcionárias de todos os setores possíveis. Eu gostaria de fazer até um agradecimento especial para o pessoal da PRAE, para a Patrícia, deixa eu ver aqui o nome delas. Carolina. Da Lina, e tem mais uma moça da PRAE, que elas super contribuíram, porque a gente conta com toda uma rede de apoio dentro da URGS. A gente não conseguiria auxiliar os alunos a conseguir a documentação se não tivesse alguém lá dentro que nos fornecesse um auxílio maior, porque a gente consegue ter um limite, e o outro limite tem a outra pessoa. Então, é uma rede muito ampla de conexões que a gente vai formando dentro da URGS. Está sendo um espaço muito bonito também. Eu acho que a gente aprende com os alunos aprendem com a gente aprende com os servidores, e é um ciclo assim, que não vai terminar nunca. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de vocês para a gente expor isso.
E foi um prazer conhecer o projeto, está sendo muito legal a questão de toda essa acessibilidade. Fez eu também questionar nos projetos que eu participo, como a gente pode implementar toda essa questão. E é isso, só agradecer. Bom, eu também queria muito agradecer cada um de vocês, assim, que, como eu disse, né, que está nos apoiando, que está aqui pra gente, que está nos mostrando, né, o caminho. Eu quero muito agradecer em nome de todos os estrangeiros, né, principalmente os estrangeiros haitianos. Muito obrigada mesmo por tudo. Obrigada. Bom, muito obrigada por abrir esse espaço para a gente. Obrigada também a Jéssica por compartilhar a sua história. Obrigada, professora Pamela. Obrigada, Júlia, por todo o apoio que tem prestado para nós. E isso assim, gente, assim, na unidade que a gente cresce. É isso, pessoal. Muito obrigado ao Programa de Acolhimento de Estudantes Refugiados e Portadores de Visto Humanitário pela participação e a todos vocês que acompanharam a entrevista. Lembrando que a 9ª Semana da África da URGS acontece de 25 a 28 de maio. Acompanhe a programação nas redes sociais do DEDS e no site urgs.br/África. Nos vemos no próximo Estação Cidadania. Tchau!